Então, bora lá. No último, na última aula nossa, a gente estava falando sobre velocidade média e a gente vai dar continuidade, a gente vai resolver alguns exercícios aqui agora sobre velocidade média, né? O que é a velocidade média antes da gente chegar e resolver um exercício aqui? Velocidade média é você pegar a distância que um veículo percorreu, né, um móvel, vamos falar assim, pode ser uma pessoa, uma bicicleta, um carro. Está em movimento, você tem aquela distância, o tempo que gastou, né, o intervalo de tempo, você consegue calcular uma velocidade média. O resumo da ideia de velocidade média é isso, né? Você tem um deslocamento, uma distância, uma variação de espaço, né, um ΔS, né, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT, você acha uma velocidade média. Lembrando que velocidade média não é a velocidade real, né, que aquele móvel percorreu aquele percurso. Como assim, professor? Vamos considerar que você pega um exercício que fala que o veículo saiu de Cristalina e chegou em Brasília e gastou um certo tempo. O exercício fala que a velocidade média do veículo foi 80 km por hora. Essa é a velocidade real que ele fez todo o percurso? Não. Né? Essa velocidade, né, com o decorrer, ela variou bastante. Né? Uma hora estava acima de 80, uma hora estava abaixo, ele pode ter parado também, né? Bem rápido ali, breve. Então, a velocidade média é um cálculo onde eu pego a distância, o tempo gasto e suponho a velocidade geral ali, ok? Vou preparar o exercício aqui para a gente estar resolvendo junto. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui. Opa, cliquei sem querer na mãozinha. Então, vamos lá. Aqui, ó, esse é o exercício. Né? Ficou bem no extremo aí. Eu cortei ele de um exercício do livro de vocês, mas dá para entender. Nesse exercício, muito fácil, ele fala o seguinte: numa prova de 100 metros rasos, considerada a mais rápida do atletismo, o recorde mundial é aproximadamente igual a 10 segundos. Então ele te falou o seguinte: numa prova de 100 metros rasos, considerada a mais rápida do mundo, a mais rápida do atletismo, né, o recorde foi em 10 segundos ali. Ok. Qual é o valor da velocidade escalar média em quilômetro por hora de um atleta nessa prova? Beleza. Lembrando aí, ó, se a gente ler de novo o exercício, ele dá a distância em metro, né? E o tempo ele dá em segundo. Então vamos lá. Voltando aí, né? Então vamos primeiro trazer os dados que a gente tem do exercício aqui. A gente tem o seguinte dado: o delta S space, né, espaço, ele falou que a prova é de 100 metros. Correto? Beleza. E o tempo gasto, o recorde mundial, é 10 segundos. Beleza. E ele quer a velocidade média em quilômetro por hora. Beleza. Vamos por hora. Tranquilo. O que a gente vai fazer aqui primeiro? Vamos descobrir a velocidade média em metro por segundo. Fica mais fácil da gente compreender. Ok? Então vamos lá. Velocidade média é igual a variação de espaço sobre o tempo. Só para recapitular a fórmula aqui. Ok? Então a gente vai ter o seguinte. Vou fazer de outra cor aqui. Vou separar aqui pelo menos, né? Velocidade média, que eu estou procurando, é igual. Qual que é a variação de espaço? 100 metros. Qual que é a variação de tempo? 10 segundos. Então, vou adicionar aqui as unidades de medida. Metro e segundo, para a gente entender melhor. Velocidade média é igual. 100 dividido por 10 vai dar 10. Né? Corta os dois zeros, 10 dividido por 1 é 10. Então, é 10
metro por segundo, metro por segundo. No exercício, ele quer a velocidade em quilômetro por hora. Então vamos lá. De metro por segundo para quilômetro por hora, eu passei esse macetezinho na outra aula para vocês, né? Dá para você entrar aí e assistir a outra aula. A gente multiplica por 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Como eu estou em metro por segundo e quero ir para quilômetro por hora, porque é o resultado do exercício que ele quer, em quilômetro por hora, tá fácil. A gente pega 10 e multiplica por 3,6. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Vou fazer aqui do lado para ficar melhor da gente visualizar. 10 vezes 3,6. Beleza? Deixa eu um pouquinho para o lado, né? Tirar do reflexo ali também. Então, continuando. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1, 6, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. Desce o 0, desce o 6 e desce o 3. Desce a vírgula, 36,0. É o popular 36. 36 o quê? Quilômetro por hora. Então, quando a gente está com a velocidade média de 10 metros por segundo, né? Quando a gente converte isso para quilômetro por hora, é aproximadamente aí, ó, né? Vai dar no torno de 36,36 km por hora, né? Aproximadamente não é exato, né? Beleza? Então é isso aí. Perguntas? Exercício fácil, né? Tranquilo. Vamos fazer mais um aqui. Esse próximo exercício, ele é um pouco mais teórico, então a gente vai discutir sobre ele aqui. Então vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês, né? É esse o exercício. Então, peraí, deixa eu ver se ele fica maior. Não, tem que ser virado mesmo. Então, vamos lá. Nesse exercício aqui, ó, vou ler primeiro o cabeçalho aqui para a gente ampliar um pouco, né? Beleza. A velocidade escalar média de um automóvel em um determinado trecho de uma estrada foi igual a 60 km por hora. Beleza. Com base apenas nessa informação, quais das afirmativas a seguir podem ser consideradas sempre corretas? Então, ok. O que a gente vai fazer aqui? Vai pegar as alternativas e relacionar elas tudo à informação que ele deu para nós, que o veículo, né, o automóvel, percorreu um trecho com a velocidade de 60 km por hora. Ok. Letra A. Eu vou perguntar aqui, vocês vão dizer se está certo ou se está errado. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Né? C ou E, é melhor. Certo ou errado? Letra A. O automóvel desenvolveu a velocidade constante. O automóvel desenvolveu a velocidade constante igual a 60 km por hora em todo o trecho. Ele está dizendo o seguinte, que durante esse trecho aí, que a gente não sabe a distância, né, o veículo andou só a 60 km por hora, né? E aí, você acha que está certo ou está errado? Jéssica, Esmeralda, Daniela, Gabriel Rodrigues, Jennifer, Jonathan, Alan Roger, Sábio e Vitória. E aí, digite para mim, ou fala, ou não fala. Um veículo faz um trecho, né, a 60 km por hora, e a primeira afirmação que a letra A fala é o seguinte: o automóvel desenvolveu velocidade constante e igual a 60 km por hora em todo o trecho. Você acha que está certo? Você acha que ele percorreu todo o trecho a 60 km por hora? Ou você acha que variou? Teve uma hora que aumentou, diminuiu? E aí, moçada? Bora lá. O Sábio falou que está errado.
Quem mais? Só Sávio? Sávio. Paz. Alguém mais? Bora, Daniela, Esmeralda, Jéssica, Gabriel. Então vamos lá. Na letra A, isso está errado, né, essa afirmação, né? Na letra E não, diz que está certo ou errado. Calma, gente. Eu estou letra A ainda. É só para dizer se está certo ou se está errado, ok? Letra A está errada. Por quê? O veículo não fez o percurso 60 km por hora, que é a velocidade média, todo esse percurso. Então também a gente não tem como afirmar, a gente tem poucos dados, né? Se fosse talvez uma pista reta, sem obstáculo nenhum, né? E a gente começasse a marcar ali o veículo quando deu 60 km por hora, né? Até no momento de outra marcação, aí sim, mas com essas poucas informações que a gente tem, não bate, ok? Letra B. A velocidade do automóvel no trecho considerado nunca foi nula, ou seja, o automóvel nunca parou. E aí? Letra B. Você acha que é certo ou errado isso? Você acha que o automóvel não parou no momento nenhum ou parou? E aí? Ele está falando o seguinte, que a velocidade do automóvel no trecho é considerada nunca foi nula. Tipo, o veículo não parou em momento nenhum durante esse trajeto. Entendeu? Então vamos lá. Discutindo a B, né, já a gente não pode afirmar se é certo ou errado. O certo seria incorreto, isso é incorreto. Porque, pela informação que ele deu para a gente, o veículo pode ter parado sim. A gente estava até resolvendo um exercício anterior, onde um móvel faz um percurso em 4 horas, só que ele ficou 1 hora e 20 parado. Né? E, se eu não me engano, o resultado final era 50 km por hora durante o trecho. Só que a gente sabia a distância e a gente ficou sabendo do que aconteceu no decorrer do caminho, que foi o pneu que tinha furado naquele exercício. Então, letra A e B está errada. C, o maior valor da velocidade desenvolvida pelo automóvel foi igual a 120 km por hora. A letra C está afirmando isso. E aí? A letra C, né, igual a gente já está analisando aqui, não tem como a gente afirmar, né? Ela está errada. Por quê? A gente não sabe. Talvez o veículo percorreu uma distância, todo esse trajeto e fez um momento lá mais de 120 km por hora, ou nunca passou de 60, então a gente não pode afirmar isso. Letra D. Se a metade do trecho foi percorrida com a velocidade escalar média de 40 km por hora e o restante foi percorrido com a velocidade escalar média de 80 km por hora, né? Então ele está falando o seguinte: para esse, pode ter acontecido também dele ter percorrido 60 km por hora, se o veículo tiver feito a metade do trecho a 40 km por hora e o restante com 80. E aí, podemos afirmar isso? Não, né? Porque a gente não sabe. A informação que a gente tem até agora é que ele fez um trecho a 60 km por hora, né? Talvez, se a gente fazer os cálculos, pode bater, mas a gente não sabe a distância, né? Se ele fez a metade, em quanto tempo, né? Letra E. Então, de todas, né? A, B, C, D é errado, então a única que vai estar certa é a letra E, né? Se a viagem demorou 2 horas, o deslocamento do automóvel na trajetória considerada foi de 120 quilômetros. Se a viagem demorou 2 horas, o deslocamento do automóvel na trajetória considerada foi a 120 quilômetros. Então, o que quer dizer aí com essa questão? Ele quer dizer o seguinte, que se a gente considerar que o móvel percorreu 2 horas num trecho onde era 120 km por hora, a gente pode afirmar que vai dar essa velocidade. Então, ele está falando o seguinte, velocidade média, né, igual. A distância ali, se ela for 120 km por hora, 120 km, e ele gastar 2 horas, a gente vai obter aquela velocidade média, né? 120 dividido por 2, 60. Então, a letra E aí, né, é a que está correta aí. Se a gente considerar que o percurso foi
120 quilômetros, né? E ele fez em 2 horas. Ok, galera? Alguma pergunta aí? Sim, não, não, sim. Alguma question? De boa, né? Esse assuntinho. Tranquilo.